Olá a todos e bem-vindos de volta. Hoje estamos com Chas Freeman, ex-secretário assistente de defesa dos Estados Unidos, para discutir as políticas dos Estados Unidos, principalmente em relação à Rússia. Houve algumas mudanças interessantes. Vemos Trump fazendo esses esforços diplomáticos. Ele se encontrou com os russos, depois com Zelensky e os europeus, e agora parece que estamos chegando a um certo impasse. Não tenho certeza se este é o fim dos esforços diplomáticos, e quero perguntar como você está interpretando toda essa situação. Isso é um esforço genuíno para alcançar a paz? Ou é uma forma de encobrir uma retirada dos Estados Unidos? Ambos, eu acho. E não tenho certeza se isso deveria ser dignificado com a palavra diplomacia. Quero dizer, diplomacia é um instrumento da arte de governar, que se baseia em uma definição muito clara de objetivos estratégicos e em sua busca por meios que não envolvam guerra, embora talvez acompanhados por ameaças de guerra. E não vimos nem o desenvolvimento de quaisquer objetivos estratégicos. Então acho que o que estamos vendo é, por um lado, o desejo sincero do presidente Trump de ir a Oslo e pegar um prêmio Nobel da Paz. Aparentemente, vocês noruegueses acharam que a única maneira de trazer Obama para a Noruega era dando um para ele. Então, por que não o Trump? E ele quer um prêmio Nobel da Paz por trazer paz para todos. Ele afirma que trouxe paz para 7 conflitos diferentes. Outros acham um tanto difícil comprovar isso. De qualquer forma, ele foi para Anchorage, eu acho, porque realmente quer criar a paz, mas não teve nenhuma preparação. Ele nunca propôs nada, improvisou, como dizem. Ele se encontrou com Vladimir Putin, que é exatamente o oposto. Putin está sempre extremamente bem preparado e tem objetivos estratégicos muito claros. E eu acho que Putin conseguiu convencer Trump de várias coisas. Primeiro, que a ideia de Trump de um cessar-fogo sem um contexto mais amplo era inviável. Cessar-fogos congelam conflitos, eles não os resolvem. E os russos querem uma solução. Então Trump concordou que deveria haver primeiro um acordo de paz e depois um cessar-fogo como parte dele. E isso parece ter se mantido mais ou menos, embora ele não consiga evitar bravatas e ameaças ocasionais, sanções pesadas, armamento de longo alcance para a Ucrânia e assim por diante. Esse foi o primeiro resultado disso. Trump ouviu. Ele aprendeu algo, ficou mais informado sobre quais são as causas do conflito e o que pode ser necessário fazer para resolvê-lo. O segundo desdobramento, muito importante, foi que ele colocou os europeus tanto para gerenciar o conflito quanto para assumir a culpa pela derrota da Ucrânia, que todos que observam a situação de perto conseguem ver que está por vir. Então ele teve 2 reuniões. Uma em Anchorage, onde recebeu Vladimir Putin ostensivamente como um igual, dando assim a Putin algo que ele queria. E depois teve uma reunião em Washington, no Salão Oval, com 7 europeus, que ele tratou como se fossem alunos, se encontrando com o diretor, representantes de estados vassalos. Foi muito semelhante às reuniões soviéticas com líderes dos satélites do leste europeu durante a Guerra Fria. Então, essas são as 2 principais questões. Ele seguiu seu princípio básico, que já mencionei antes, que é, se você não pode realizar algo, estabeleça a ilusão de que conseguiu. E neste caso, não é totalmente uma ilusão. Existe um processo de paz. Vladimir Putin foi persuadido de que deveria se encontrar em algum momento com Volodymyr Zelensky, algo que ele havia se recusado a fazer anteriormente. E agora vemos Sergei Lavrov dizendo, bem, Zelensky não é o presidente constitucional da Ucrânia e não pode comprometer o Estado ucraniano porque não tem status legal, tendo excedido seu mandato e cancelado as eleições, e assim por diante. Mas ele é o líder de fato da Ucrânia. Podemos nos reunir com ele nesse papel, desde que consigamos estabelecer uma pauta de trabalho para tal encontro. Bem, é claro que as cúpulas, exceto talvez a de Anchorage, geralmente são preparadas com bastante antecedência,
e tem o objetivo de ratificar decisões que já foram acertadas em níveis inferiores, ou talvez impulsionar uma questão pendente para uma resolução em uma reunião entre os principais representantes dos dois lados. Isso não aconteceu em Anchorage. Nunca houve uma expectativa séria, acredito, de que pudesse haver um encontro entre Putin e Zelensky sem uma pauta definida e alguma perspectiva de avanço, em vez de uma troca de acusações. Aqui estamos. Diplomacia? Eu realmente não vejo isso. E aqui eu acrescentaria outro ponto. O presidente Trump não tem nenhum instinto diplomático. Sua abordagem às relações internacionais se baseia em ameaças e bravatas, e é constantemente volúvel em vez de consistente. Mas as pessoas ao seu redor também são igualmente inexperientes e pouco profissionais. Não sabemos qual é o registro das discussões entre Stephen Witkoff e Vladimir Putin. Não tenho certeza se alguém sabe, exceto os russos, que realmente mantém registros meticulosos dessas coisas. E também não sabemos realmente o que aconteceu em Anchorage. Ficamos com uma grande, ou talvez duas grandes, questões em aberto e mal entendidos. Uma delas é, como mencionei, a ideia de que haveria uma cúpula antecipada entre Putin e Zelensky. Isso precisa ser preparado. Vai levar tempo. Na verdade, pode levar anos, se a Ucrânia ainda tiver anos de sobrevida. Não sei. A segunda questão é a dos intercâmbios ou ajustes territoriais. Claro, ajustes territoriais são algo normal em qualquer discussão sobre o fim de uma guerra entre as partes em conflito. Não há nada de incomum nisso. E a ironia, claro, é que estamos falando de uma Ucrânia que foi definida por, e Joseph Stalin avançou bem para o oeste após a Segunda Guerra Mundial para incorporar áreas que pertenciam a outros países. E é a parte ocidental da Ucrânia que é mais fortemente nacionalista em termos de afirmar uma identidade exclusivamente ucraniana e de se opor à presença de línguas e culturas minoritárias. Ou, no caso do russo, 29% dos ucranianos que falam russo como língua nativa. Então ficamos com a questão do território. E é dito por Zelensky, é dito pelos europeus, que não pode haver trocas territoriais. Bem, talvez sim, talvez não. A última questão de mal-entendido, é claro, é a questão das garantias de segurança. Garantias de quê? Garantias de continuidade da beligerância da Ucrânia em relação à Rússia. Não espero que os russos jamais concordem com algo assim. Garantias da presença de tropas estrangeiras na Ucrânia? Não. Guarantees of the presence of foreign troops in Ukraine? No. Russia went to war to prevent that. Guarantees of Ukrainian... A Rússia entrou em guerra para evitar isso. Garantias de neutralidade da Ucrânia? Sim, nos moldes do Tratado de Estado Austríaco de 1955. Garantias de direitos das minorias na Ucrânia. Garantias de independência e neutralidade ucranianas. E, claro, abertura para um processo de adesão à União Europeia, que provavelmente levaria muito tempo, se algum dia fosse bem-sucedido, mas seria muito benéfico para a Ucrânia em termos de restabelecimento da democracia, combate à corrupção flagrante e restauração de um certo grau de prosperidade a um país que foi devastado economicamente, politicamente e demograficamente. Então vou parar por aqui. Foi um grande sucesso em Anchorage. Algo foi colocado em movimento. Mas o que está em movimento e o que pode resultar disso, ninguém sabe. But what is in motion and what might come of it, nobody knows. Parece que sim. Esse foi o principal sucesso, conseguir tirar a discussão sobre o cessar-fogo da mesa. Quero dizer, nunca fez muito sentido, para ser honesto, porque os europeus, Zelensky e Washington, nesse caso, aceitariam qualquer concessão sobre a expansão da OTAN ou território se a guerra já tivesse parado. Digo, o único motivo pelo qual estamos falando sobre isso é porque estamos perdendo a guerra. Então nunca fez muito sentido. So it never made much sense. Let me interrupt to go back to your original question. Deixe-me interromper para voltar à sua pergunta original. A diplomacia exige diálogo. Ela não pode ser conduzida com sucesso por meio do ostracismo.
Se você tem um vizinho cujo cachorro está destruindo sua lixeira e jogando lixo na sua propriedade, você poderia ir até a frente da igreja no domingo, do outro lado da rua, mostrar o dedo do meio para o homem e gritar com ele. E isso talvez tivesse algum efeito. Mas seria mais provável que você levasse um soco do que resolvesse o problema que está tentando solucionar. Ou você poderia convidá-lo para tomar um café, ou um gole de aquavit, ou algo assim, e discutir por que é do interesse dele controlar o mau comportamento do cachorro. Então a questão básica aqui é a recusa do Ocidente, coletiva e individualmente, de conduzir um diálogo com os russos, de ouvir os russos, de aprender com eles o que os motiva, de informar aos russos o que motiva o Ocidente e quais são os limites da ameaça ocidental à Rússia e assim por diante. Tem que haver um diálogo, mas agora é politicamente incorreto no Ocidente falar com Vladimir Putin, ser visto em sua companhia, apertar sua mão, ouvi-lo, e por isso não temos diplomacia. O que temos são pseudo-eventos políticos, eventos criados por si mesmos. Quero dizer, o objetivo é ter um evento, não realizar nada. Receio que houve muito disso na reunião em Anchorage. I'm afraid there was a good deal of that in the meeting in Anchorage. Bem, o que é estranho do nosso ponto de vista é que os europeus estão pedindo ao Trump, sabe, queremos fazer parte das negociações, queremos ter um assento à mesa, mas ninguém realmente os impede de pegar o telefone e ligar para o Kremlin. Mas eles não querem conversar com a Rússia. Ainda assim, querem muito fazer parte da diplomacia. Então, como você disse, diplomacia é sentar e conversar com o outro lado. Por isso, é muito estranho como o conceito e o papel da diplomacia em si foram se perdendo. E é caso seja desprezo por ela. Novamente, a diplomacia precisa ter um propósito. Não é apenas para chegar a acordos. Se você é um diplomata, sua função é avançar os interesses sob sua responsabilidade, sob seu encargo. E você só pode fazer isso através do diálogo. O presidente Trump parece entender isso, mesmo que tenha cometido erros nas reuniões com Kim Jong-un em seu primeiro mandato e não tenha alcançado o que queria em Anchorage com o presidente Putin. Mas qual é o propósito dos europeus? É continuar a guerra. Quando eles falam sobre garantias de segurança, não falam em termos políticos, falam sobre colocar tropas em solo ucraniano, números lamentáveis de tropas. E isso é totalmente contraditório. É por isso que a guerra começou, porque a OTAN, os Estados Unidos e os europeus na OTAN estavam fortalecendo as forças ucranianas para atacar os insurgentes nas oblasts orientais da Ucrânia, falantes de russo que estavam sob proteção russa. Portanto, a ideia de que garantias de segurança envolvem, de alguma forma, o posicionamento de tropas em solo ucraniano é absurda. Temos que olhar para o exemplo da Suíça, que se tornou independente e neutra por garantia internacional. Acho que foi em 1815, logo após o Congresso de Viena, ou pode ter sido em 1820. Acho que há um debate sobre a data exata, mas foi por volta dessa época. Não há tropas estrangeiras estacionadas na Suíça. A Suíça tem uma política externa independente. Agora está se inclinando bastante para a OTAN, mas é um Estado independente e neutro. Ela possui uma capacidade adequada de autodefesa e não tem tropas estrangeiras em seu território. O mesmo vale para a Áustria, criada como um Estado independente em 1955 com o Tratado de Estado Austríaco, que na verdade não menciona a palavra neutralidade. Mas todos, as grandes potências que se retiraram da Áustria, Estados Unidos, União Soviética, Grã-Bretanha e França, entenderam exatamente do que se tratava. A neutralidade austríaca tem sido enormemente benéfica para a Áustria, que agora é um Estado próspero e neutro, novamente inclinando-se um pouco para a OTAN, mas não alinhado com ninguém. Este é o modelo para a Ucrânia. Você pode até olhar para o modelo da Bélgica, criada como um Estado tampão neutro na década de 1830. Claro, essa neutralidade foi violada pelos alemães em 2 ocasiões.
O fato é que também não havia tropas estrangeiras estacionadas na Bélgica, e ainda assim ela tinha garantias. E quando essas garantias foram violadas, tivemos a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, que foram respostas bastante convincentes às violações da neutralidade, entre outras coisas. Então, por que os europeus, que têm uma tradição de construções diplomáticas de independência e neutralidade para os estados, não conseguem aplicar essas lições à Ucrânia? Por que insistem em perpetuar uma espécie de renovação patética da Guerra Fria? E é isso que eles realmente defendem. Portanto, se querem fazer parte da diplomacia, talvez devessem ter um objetivo viável na diplomacia, em vez de um que vise dividir a Europa, perpetuar a confrontação e prolongar o perigo de guerra. Parece que o objetivo é simplesmente transformar a Ucrânia em mais uma guerra sem fim. Mas eu estava curioso sobre a relação entre os Estônia e a Europa, porque à medida que o mundo se torna multipolar, vemos que a maioria dos países ao redor do mundo decide que a melhor maneira de aumentar sua prosperidade e autonomia política é diversificar seus laços. De fato, quando Trump voltou à Casa Branca, os europeus tiveram discussões e pareceram concordar. Devemos nos alinhar de perto com Trump, esperar esses 4 anos passarem, ou devemos defender nossas crenças e valores? Eles indicaram que fariam a última opção. Mas então vimos algo muito diferente. Eles simplesmente decidiram: vamos tentar parecer o mais obedientes e leais possível para que os Estados Unidos nos considerem um aliado valioso, porque fazemos tudo o que nos mandam. Então agora temos essa cena lamentável, como vimos na Casa Branca. Mas estou um pouco curioso sobre a posição dos Estados Unidos, porque não parece que o Trump está recompensando essa obediência. Em vez disso, parece quase um desprezo pelos europeus. Quero dizer, a forma como ele os alinhou, como você disse, como meninos de escola na Casa Branca. Por que isso? O que você acha disso? Porque ele poderia ao menos fingir respeitá-los, mas realmente não vê essa necessidade. Quero dizer, isso é sobre políticas internas? Ou é só para mostrar aos europeus qual é o lugar deles na hierarquia? Bem, havia uma estudante ali, Giorgia Meloni, revirando os olhos visivelmente enquanto tudo isso acontecia. Obviamente muito desconfortável de fazer parte daquela cena. Não, eu acho que o que aquela reunião e a abordagem geral de Trump em relação à Europa refletem é uma ausência de raciocínio estratégico e uma inépcia tática. Basicamente, ele é um valentão e tem desprezo por qualquer um que ceda às suas exigências. Uma vez que cedem, ele faz novas exigências. Existe uma tradição gloriosa, suponho, desse tipo de coisa na Europa fascista dos anos 1930 e 1940. Dê 1 centímetro ao ditador e ele tomará 1 quilômetro. De qualquer forma, não há estratégia aqui. Não existe um processo de formulação de políticas em Washington. A política é o que vier à cabeça de Donald Trump no momento. E temos a deterioração interna, de todo respeito pelo devido processo legal, pelo Estado de Direito, pela Constituição. Por que deveríamos esperar uma ordem maior, um processo mais ordenado nos assuntos exteriores? Acabamos de ver o presidente Trump, por pura birra e capricho, impor enormes sanções ao Brasil. Não por motivos comerciais, já que temos superávit comercial com o Brasil, mas para redirecionar a política doméstica brasileira de modo a proteger o Trump dos trópicos, Jair Bolsonaro. E ele impôs enormes tarifas à Índia, o que para os exportadores indianos aos Estados Unidos representa basicamente um golpe fatal. As consequências disso, estrategicamente, são imediatamente evidentes, com o conselheiro de Segurança Nacional da Índia voando imediatamente para Moscou e Vladimir Putin e Narendra Modi tendo uma conversa telefônica. Vladimir Putin está agendando uma visita antecipada à Índia como convidado de Estado de Narendra Modi, e o ministro das Relações Exteriores da Índia está recebendo Wang Yi, o ministro das Relações Exteriores da China, para o que atualmente é um grande aquecimento nas relações e uma reaproximação entre Índia e China.
Isso será seguido, no final deste mês, pela ida de Modi a Tianjin para uma reunião da Organização de Cooperação de Xangai. E, claro, uma reunião bilateral, provavelmente com Xi Jinping, assim como com Vladimir Putin. Do ponto de vista estratégico, isso é um gol contra incrivelmente custoso. E, portanto, não sei se é possível psicanalizar o comportamento de Trump em relação aos europeus, exceto em termos de pátio de escola, o que um valentão faz. E aqui eu diria que os europeus, sabe, você olha para o chamado acordo comercial, que na verdade não é muito um acordo, que a von der Leyen aceitou. Isso é extremamente desvantajoso para a Europa. E não é o fim. Quero dizer, mais ajustes foram feitos pelos Estados Unidos continuamente desde então. O mesmo acontece com o chamado acordo com o Japão, que na verdade não é um acordo. Então voltamos à diplomacia. A diplomacia parte do princípio de que haverá um encontro de vontades por trás de qualquer chamado acordo, que os termos do acordo serão definidos claramente, que ambos os lados honrarão o princípio latino de pacta sunt servanda, acordos devem ser cumpridos, e que as coisas seguirão de maneira previsível. Nada disso é verdade. Então, novamente, não vejo diplomacia aqui. Vejo um pouco de confusão de todos os lados. But what is the, in terms of whether or not Trump wants to actually bring a peace or... Em relação a se Trump realmente quer trazer a paz ou apenas transferir a guerra para os europeus, parece haver uma hostilidade contínua em relação à Rússia. Foi argumentado que no Alasca, eles concordaram praticamente em tudo, exceto por um ponto. Não tenho certeza exatamente qual era. Mas ainda vemos que o governo Trump está tentando isolar a Rússia e atacar sua economia. Vemos a pressão sobre a Índia, por exemplo. Estão sendo orientados a cortar seus laços econômicos com os russos. Há também um tweet de Trump, em que ele questiona: por que a Ucrânia não adota uma postura defensiva? Eles não podem vencer se não partirem para a defensiva. E agora estão dizendo que ele aprovou a venda de milhares de mísseis Irã, que eles podem usar. São mísseis de longo alcance para atacar a Rússia. Então parece que ele, enquanto fala a linguagem da paz, está intensificando a guerra contra a Rússia. E você pode ver dois possíveis motivos. Ele quer extrair algumas concessões russas para aproximá-los de um acordo de paz. Ou ele quer continuar a guerra prolongada, mas lavar as mãos dela. Para mim é mais difícil. Só estou me perguntando, como você interpreta essas mudanças de comportamento? Bem, é claro que o estilo de negociação dele sempre envolve ameaças e pressão. Então, isso é um fator aqui. Mas não vamos ignorar o fato de que ele conseguiu criar uma posição de recuo em relação à Ucrânia. E essa posição é: europeus, vocês querem continuar a guerra? Eu não vou ser um obstáculo para isso. Querem comprar mísseis Irã? Vão em frente. Eu os vendo para vocês transferirem para a Ucrânia, mas não vou me envolver na Ucrânia. Essa é a responsabilidade de vocês. E, aliás, agora que vocês assumiram a responsabilidade de lidar com a Rússia, eu vou me concentrar na China. Existem pouquíssimos estrategistas no governo, pessoas como Elbert Colby, e essa é a intenção deles. Então há um mínimo de raciocínio estratégico aqui. Mas o principal motivo, eu acho, essa é a guerra do Biden. Não aceito que tenho que herdá-la. Vou fazer com que os europeus, eles parecem estar ansiosos para continuar a guerra. Vou manter a aliança viva aproveitando a tolice deles e, aliás, ganhando algum dinheiro enquanto fazemos isso. E assim, quando a Ucrânia perder, posso dizer, olha, eu não alterei a cooperação de inteligência. Não privei a Ucrânia de armas, nem mesmo de armas de ataque de longo alcance. Cerca de 400 quilômetros, imagino no caso do Irã. Enfim, foram os europeus que estragaram tudo. Bem, na verdade, isso provavelmente é verdade, mas é um golpe baixo, na minha opinião. Se eu fosse europeu, não gostaria de ser colocado nessa posição. Sim, bem,
Até agora, eles parecem estar satisfeitos. Bem, alguns europeus, como os italianos e os eslovacos, estão desistindo. Eles não querem gastar seu dinheiro comprando armas americanas para lutar uma guerra perdida. Mas sempre há europeus dispostos a fazer isso. Eu queria perguntar sobre... Deixe-me apenas dizer, você sabe o que os europeus fizeram. Então temos o chanceler Scholz, que foi avisado pelos russos de que, se ele produzir mísseis Taurus para a Ucrânia na Alemanha, os russos destruirão a fábrica. Então ele exporta as peças para a Ucrânia, onde são montadas, e os russos prontamente destroem a fábrica onde estão sendo montadas, e pelo que entendi, praticamente eliminam todo o estoque. Isso é uma artimanha, mas ilustra um ponto fundamental. Estamos vivendo em um mundo onde os líderes políticos, estão distantes de seus eleitores. Quero dizer, a opinião popular não está de acordo com o que os líderes europeus estão fazendo, com exceção de Robert Fico e outros. Acho que os húngaros basicamente apoiam as políticas de Viktor Orbán. Mas olhe para os arranjos políticos nos principais países europeus. Quero dizer, alguns desistiram abertamente. Não mencionamos a Espanha, mas está claro que eles não tinham desejo de se envolver nisso. Acho que você está certo sobre a Itália estar saindo progressivamente. Quanta autoridade Macron tem na política francesa atualmente? Então temos um problema. Foi exatamente esse fenômeno, o ressentimento populista diante da indiferença das elites à opinião popular, que colocou o presidente Trump no poder. E agora, ironicamente, na Europa, isso está impulsionando partidos como alternativa para a Alemanha, que é banido de muitos espaços políticos. Em outras palavras, a democracia está sendo deformada para preservar a alienação entre os líderes e as massas. Isso é bastante extraordinário. Não acho que os pensadores do iluminismo que forjaram o sistema democrático moderno, incluindo a República Americana, veriam outra coisa, senão um retrocesso nisso. Você acha que esses novos esforços para prolongar a guerra, por exemplo, o envio desses mísseis, vão mudar muito a situação? Em 2016, um dos motivos pelos quais Obama não quis escalar o conflito foi que, você sabe, os russos tinham certas vantagens. Por terem uma guerra em sua própria fronteira, bem, em primeiro lugar, eles têm uma logística melhor devido à proximidade, mas também porque isso é mais importante para eles. Quero dizer, os Estados Unidos provavelmente lutariam com muito mais intensidade se isso estivesse acontecendo no México e os russos tivessem se posicionado lá. Mas é difícil imaginar que europeus e americanos vejam isso com a mesma importância que os russos. Não, acho que esse é um ponto fundamental. O equilíbrio do fervor, como eu chamo, está muito contra o Ocidente. Ou seja, os russos se importam muito mais com as questões do que o Ocidente. Isso é uma repetição, de certa forma, da Guerra do Vietnã, onde os norte-vietnamitas se importavam muito mais com o desfecho da guerra do que os americanos. E no final, os americanos cederam. Acho que basicamente os Estados Unidos não estão interessados em continuar a guerra na Ucrânia. Os europeus parecem estar determinados a fazê-lo. E os Estados Unidos, de forma cínica, estão dispostos a permitir que os europeus façam isso. Mas isso é tolice e não vai levar a lugar nenhum. Você pergunta, qual seria o resultado, a consequência do envio de mísseis iranianos? A consequência será uma contra-escalada por parte da Rússia, que está em posição de realizar essa contra-escalada porque aumentou sua capacidade de produção de todos os tipos de mísseis, incluindo o Kinzhal e outros que são imparáveis, e desenvolveu táticas de campo de batalha contra o exército ucraniano em colapso, que não tem efetivo suficiente para defender as linhas de batalha e está recuando constantemente. Acho que agora, os europeus afirmam estar muito preocupados com a possível perda de Odessa e da costa do Mar Negro pela Ucrânia. Acho que eles deveriam estar mesmo, porque a única solução que oferecem é mais do mesmo. E mais do mesmo significa mais perdas para a Ucrânia.
mais mortos, mais território perdido, mais humilhação. Então eu acho que, sabe, os russos conseguiram contornar bem a questão de quem poderia representar a Ucrânia em uma cerimônia de assinatura de tratado. Mas a implicação disso é que alguém como Zelensky em Londres provavelmente deveria suceder Zelensky. E vemos na Ucrânia uma aparente aceleração da fuga de capitais para lugares como os Emirados Árabes Unidos e Chipre, onde a corrupção ucraniana não é questionada quando os fundos são depositados. Então, esse é um quadro feio, e acho incompreensível que alguém que se importe minimamente com a Ucrânia, ou com os ucranianos, queira que isso continue. Sabe, toda guerra precisa acabar, e esta vai terminar totalmente nos termos da Rússia, a menos que haja uma negociação agora. Os russos parecem estar dispostos a ceder em relação a quanto dos 2 oblasts mais ao sul eles manteriam em uma nova fronteira. Eles claramente não estão dispostos a ceder em Donetsk ou Lugansk, ou aliás, na Crimeia. Então, é preciso ser realista. Se continuarmos do jeito que estamos, o Ocidente será humilhado. A Ucrânia será truncada. Nada terá sido resolvido, exceto que os russos agora terão uma nova fronteira a oeste, e ela será fortemente guarnecida. A Europa continuará dividida. Achei que queríamos uma Europa unida e livre. Não é isso que queremos? Bem, a chave para isso é a neutralidade e independência da Ucrânia. E a Rússia já demonstrou que não está disposta a tolerar o armamento da Ucrânia contra ela. Seja realista, os americanos não vão, e não acho que soldados britânicos ou franceses tenham interesse em ir. E sei que os alemães já disseram que não vão para a Ucrânia. Então, do que estamos falando aqui? Estamos falando de mais ucranianos mortos. E eu acho, não sei se o suposto vazamento russo dos números de baixas do Ministério da Defesa Nacional da Ucrânia é real ou não. Parece real para mim. Diz que há 1,7 milhão de ucranianos que morreram, ficaram gravemente feridos, desertaram ou desapareceram. Esse é um número enorme e não deveria ser ignorado pela imprensa como tem sido. Se for minimamente correto, dá para ver como a Ucrânia está à beira do abismo. O problema é que, pelo menos na Europa, eles têm essa ideia de que se você apoia a Ucrânia, então não pode minar o esforço de guerra, o que significa que não pode enfraquecer o apoio à guerra. Então, sempre que você fala sobre ucranianos sendo retirados das ruas à força, as taxas horríveis de baixas ou o autoritarismo de Zelensky, qualquer uma dessas coisas é vista como um enfraquecimento do apoio ocidental à guerra. Por isso, é considerado quase anti-ucraniano levantar esses pontos. Se você menciona que 69% dos ucranianos querem negociações imediatas para acabar com a guerra, isso é visto como uma posição anti-ucraniana, porque você está minando a guerra. Então acho que os europeus acabaram se prendendo nessa posição de lobby pró-guerra. Esse número de 69% é mais uma ilustração do afastamento dos líderes em relação às massas. Quero dizer, os ucranianos, eu vi entrevistas com pessoas na parte de Donetsk ainda controlada pela Ucrânia, onde dizem, olha, não me importa em que país estou, só quero ser deixado em paz. Acabem com isso, parem. Acho que há muitas pessoas na Ucrânia Ocidental que são categóricas em dizer que não deve haver compromisso algum. Mas também vemos reações a isso. O presidente polonês está agindo contra os bandeiristas, os seguidores de Stepan Bandera. Por quê? Porque 150 mil poloneses foram assassinados por eles, junto com 250 mil judeus. Então isso é a Ucrânia Ocidental. Isso pode se sustentar, Jim Geller? A quantidade de narrativas falsas, realidades falsas que foram criadas é um castelo de cartas e pode desmoronar a qualquer momento. It's a house of cards, and it can come down at any moment. Just my last question is, Só a minha última pergunta. Eu pediria para você fazer uma previsão sobre o que vai acontecer, mas o problema das previsões é que existem variáveis demais desconhecidas. Fora a guerra na Ucrânia,
Os Estados Unidos estão enfrentando alguns problemas econômicos. Os alemães e outros europeus também estão com dificuldades econômicas. Pode haver uma guerra no Oriente Médio. Mas, em vez de perguntar o que você prevê, o que você vê distraindo os Estados Unidos, assim como os europeus, ou que possíveis interrupções na guerra da Ucrânia você vê podendo surgir? Você vê alguma crise econômica chegando nos Estados Unidos? Porque alguns dos números são um pouco preocupantes em relação aos títulos, ao dólar. Existem muitos indicadores, o que é motivo para algum pessimismo, eu acho. Bem, sempre é possível criar cenários pessimistas, e no momento há muitos deles. Temos um presidente que está tentando destruir a independência política do Federal Reserve. Temos um presidente que criou um estado policial nos Estados Unidos, onde o devido processo legal não impede ações das forças de segurança contra qualquer pessoa suspeita de não ser cidadã. E temos uma inclinação para a lei marcial, inicialmente em Washington, D.C., mas aparentemente com ambições de estender isso para Chicago, como foi feito em Los Angeles. Temos emergências falsas sendo declaradas. Temos governo por decreto executivo, que é a imposição de um ditador, não políticas legisladas. Temos um Congresso que é submisso, lembrando os 7 europeus no Salão Oval, intimidados e mais interessados em bajulação do que em falar a verdade. Temos tarifas entrando em vigor, o que vai aumentar muito a taxa de inflação. Temos o presidente do Federal Reserve, Powell, dizendo em Jackson Hole, bem, não precisamos aumentar as taxas de curto prazo, que é tudo o que ele pode fazer. Ele não pode mexer nas taxas de longo prazo. Essas são decididas pelo mercado. Não precisamos fazer isso porque o mercado de trabalho está se contraindo. Mas o que ele acabou de dizer é que temos mais inflação e menor crescimento. Isso significa que temos estagflação. Ele só não usou essa palavra. Então sim, você vê detentores de títulos do Tesouro no exterior, se desfazendo de seus títulos à medida que vencem, em vez de renová-los. Temos uma dívida nacional fora de controle. Não temos nenhum processo de formulação de políticas em Washington. Temos uma Suprema Corte que tem ajudado e facilitado uma transição do sistema de freios e contrapesos para uma ditadura do poder executivo. Sim, sabe, pode-se dizer que há motivos para pessimismo, mesmo sem considerar o cenário internacional. Você pergunta, o que poderia interromper a guerra na Ucrânia? Bem, que tal Israel renovando seus ataques ao Irã, que desta vez serão respondidos pelos iranianos de maneira muito mais contundente, de formas que não pouparão civis israelenses como nos ataques anteriores. Israel, aliás, está expandindo sua ocupação da Síria neste exato momento, o que amplia as bases para a guerra. E claro, temos a situação repugnante em Calvados, onde 130 mil crianças correm risco de morrer de fome nos próximos dias. 500 mil pessoas no total. Claro, os adultos mais fortes talvez sobrevivam, não sabemos. E ninguém está fazendo nada a respeito disso. Então, você tem o surgimento de um descontentamento popular em todas as direções, tanto nos assuntos internos quanto nos externos. Também temos, só vou terminar dizendo, que não houve nenhuma resolução, nenhuma diplomacia até agora sobre a questão de Taiwan, a relação política ou legal de Taiwan com o restante da China. E isso é uma bomba relógio. Estamos prestes a ter um desfile em Pequim no dia 3 de setembro, acho, ou talvez seja no dia 2, que vai exibir os frutos do poderio tecnológico chinês na área militar. Em muitos dos sistemas que os chineses desenvolveram, não há uma resposta ocidental. E eles aprenderam muito com a guerra na Ucrânia, aliás. Eles têm um novo tanque leve, que é bastante formidável em termos de capacidade de autoproteção contra drones e outras ameaças. Então estamos em um mundo onde os gastos com defesa estão aumentando. Os preparativos para a guerra estão em andamento. E mais cedo ou mais tarde, se você se prepara o suficiente para a guerra, ela acontece.
Então, quais são as possibilidades? São muitas. E quem está gerenciando tudo isso? Francamente, ninguém. Sabe, os chineses poderiam desempenhar um papel na gestão da ordem mundial, mas eles não estão interessados nisso. Os Estados se perderam a capacidade de fazer isso, assim como a vontade. Então veja, acho que você começou perguntando sobre diplomacia. Grande parte do corpo diplomático americano, ao qual pertenci há mais de 30 anos e no qual servi por 30 anos, já não existe mais. E estamos lidando com questões de política, onde não há especialistas na sala. Essas questões estão sendo tratadas como manobras políticas domésticas. Remanjay stepos diplomats pombers governor. Rembrang. Enfim, Maurice Simidzlo, expor de fornis befues. Since you wanted your hand on gloom and doom, I hope I've provided enough. This certainly delivered well on. Isso certamente justificou o motivo para o pessimismo. Bem, é que quando você entra numa tempestade, como parece que estamos vendo agora, você só gostaria que alguém estivesse no comando. De preferência, alguns gigantes da diplomacia, sabe? Os George Kennans do nosso tempo, talvez, mas... Bem, onde eles estão? Eles estão em Moscou e Pequim. Eles não estão no Ocidente. Também não os vejo. Tudo que vejo é postura moral e tentativas de controlar a narrativa. É realmente um estado triste do mundo. Mas obrigado por compartilhar seu pessimismo. Diplomats, Para um diplomata, o otimismo é como a coragem para um soldado, sabe? Você precisa acreditar que pode ter sucesso. Eu acho que existem soluções para todas essas questões. O problema é que nossas elites políticas não estão dispostas a considerar qualquer discussão sobre essas soluções. Então, se você descarta qualquer coisa além de mais do mesmo, acaba tendo mais do mesmo de forma crescente. E é isso que nos espera. Enfim, já é noite em Oslo e acho que está na hora de ir para a cama. it's evening in Oslo, and off you go to bed, I think. Obrigado novamente. Ok, tchau.